o Renato Nicolodi, né? Que é coordenador do Departamento Técnico da Agropan, e o Renato, a nosso convite, está ao telefone para nos ampliar as informações com relação à nossa safra de verão, né? Especialmente soja, que está concluída, né? Talvez tenhamos aí algumas poucas áreas, acho que não tem mais, mas enfim, nesse dia 28 de abril, a informação que a gente tem é de que praticamente está concluído. E o Renato, nós conversamos com ele a semana passada, nos falou que estava coletando alguns dados ainda no final de semana que passou, na semana passada, e poderia nessa terça-feira nos dar alguns detalhes com relação a como fechou ou como está fechando a safra deste ano. Mas o Renato é quem pode nos ampliar essas informações. Bom dia, Renato. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Renato, nós hoje, 28 de abril, você pode já ter a certeza que concluiu-se a colheita da safra de verão no Rio Grande do Sul? Perguntas no Rio Grande do Sul ou do Paciretá? Pois é. A pergunta é do Paciretã, mas já fala do Estado também. Não tenho todo esse acompanhamento aí do Estado, mas seguramente tem áreas para se colher ainda aqui na metade sul, né? Porque eles plantam um pouco depois que nós, né? Ah, perfeito. Mas aqui do Paciretã é poucas áreas, isso não dá 0,5% do total. Uhum. Então podemos falar que está concluído, né? Perfeito. Que números você tem de rendimento dessa safra de verão, Renato? Então, Miguel, na última vez que nós conversamos aí, nós ficamos aí em torno dos 30 sacos aí em Tupanciretã, né? Não sei se te recorda. Lembro. E essa do final aí sempre ela é mais precisa, né? Porque o produtor também ao longo da colheita ele vai colhendo e vai às vezes deixando algum pedaço para trás também para entrar de volta depois e colher, porque principalmente num ano como esse, né? Que foi irregular a maturação da soja, né? Uhum. Então isso aí prejudica um pouco o levantamento, né? Mas nesse momento aí, com essas áreas encerradas, então, nós tivemos aí um pequeno acréscimo aí na produtividade do Tupanciretã, né? Na área total da Agropan, então aí que envolve diversos municípios aí, que é de conhecimento de todos, né? Uhum. Nós tivemos aí em torno de um saco, mais ou menos, nós estávamos trabalhando aí com 28 sacos e ficamos aí com 29 sacos, né? Por hectare de soja. Certo. E no caso de Tupanciretã, exclusivo do município, né? Dessa vez a gente fez um levantamento um pouco mais preciso aí por município. Na última conversa nossa, estávamos trabalhando aí com 30 sacos e agora nós chegamos em 35,98, né? Já que a gente faz as coletas de dados e depois pondera, né? Então 36 sacos é a produtividade aí que a gente estimou aí para Tupanciretã. Perfeito. Bem, Renato, isto significa, porque tem muito se fala na quebra que teve, com certeza teve uma quebra muito grande, mas depende, você já havia comentado isso conosco, mas é bom reforçar, depende do balizador, do que é usado como referência, né? Para a Agropan, qual é o percentual que vocês estão usando de quebra de safra nessa safra de 2019 e 2020? Para nós agora com esses dados finais aí, nós ficamos com 40%, né? Partindo de um pressuposto que o produtor plantou para colher 60 sacos. E é uma produtividade tranquilamente alcançável, né? Necessária, digamos assim, dentro dos custos atuais, né? Uhum. E a gente sabe que a média do IBGE é um pouco mais baixa, né? Uhum. Ela vai pegar todos os pacotes tecnológicos aí, né? De produção. Mas a gente tem que assumir 60 sacos, porque tem gente que produz mais do que isso, né? Uhum. Então acho que é uma produtividade necessária, viável, né? Para se estabelecer uma lavoura, né? A gente sabe também que, olhando os custos, às vezes não é negócio se plantar para colher sem saco, né? A não ser em algumas áreas específicas que tem esse potencial. Então, de maneira geral, sempre vai ter uma média esperada, assim, aplicável, né? Que seja viável, né? Certo. Economicamente, porque tem que olhar os dois lados, né? A gente sempre busca mais produtividade, mas sempre de olho na questão da viabilidade, né? Então, entendo eu aí, eu acho que deva ter vários colegas aí que corroboram aí, vários produtores que corroboram com essa ideia de que é uma produtividade, né, coerente aí, esperada, né, a se esperar, né? Perfeito, muito bem. Então, pela 40% de quebra, então. Pela sistemática que vocês utilizam, há um 40% de quebra na safra aqui em Tupanciretã. Isso aí, Tupanciretã. Perfeito. A qualidade desse grão também era uma preocupação.
manteve? Como é que ficou? Sim, a qualidade foi uma preocupação até a metade, mais ou menos, da colheita aí, em função principalmente de grãos esverdeados. E é uma coisa que não existia no nosso histórico aí de agronômico e de produtor, né? A gente tem a felicidade de ser os dois, e tanto de outros colegas aí também. E aí no início começamos a estudar um pouco o assunto e ver algumas publicações e o pessoal falando muito da questão da interrupção do ciclo e morte antecipada da planta, não dava tempo para a planta metabolizar aquela clorofila que tinha no grão, né? Porque o grão é verde até uma altura, depois ele fica amarelo, né? Certo. Então ali há uma metabolização daquela clorofila, transformação dela em outros elementos, e aí toma a cor amarelada. E mais adiante a gente teve acesso a outros informativos e também trocando informações com colegas do Paraná aí que tem essas situações mais corriqueiras lá, né? É mais comum acontecer isso. O pessoal da área de produção de semente mesmo, inclusive em áreas irrigadas, né? Acontecendo esse tipo de situação. E isso acabou se confirmando depois então como o fator mais importante para ocorrência desse grão esverdeado sendo a temperatura, né? Então isso também, depois que passa, fica mais fácil de entender também o processo, porque se a gente olhar para a história, né, de anos de soja no Rio Grande do Sul, a gente sempre teve colheitas mais adiante, né, mais próximas do inverno, em dias mais frescos, né? Certo. Então, até ontem conversava com um produtor aqui e a gente rememorando aí, nós começávamos a colher aí em início de maio, né? Quando se abriu a soja aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nessa região, né? Sim. E isso pega dias mais fresquinhos, ou seja, a maturação está mais próxima dessa data da colheita, em dias mais frescos, e com isso não tinha esse problema essas altas temperaturas que a gente está começando a ter agora, porque nós estamos colhendo mais cedo, né? Perfeito. Então isso aí ficou bem característico no campo, né? À medida que começou a refrescar um pouco, aqueles materiais que estavam maturando nesse período, eles simplesmente, desapareceu o grão verde, outros reduziu significativamente, né? Então a preocupação inicial ali que a gente teve acabou, felizmente, depois não se confirmando. Nós imaginávamos que isso seria muito pior, porque os materiais que maturaram mais tarde foram os que deram menores produtividades também, né? Por causa do corte da chuva, né? Sem dúvida. Bem, nós tivemos então várias consequências aí desta seca. Essa antecipação da colheita foi ocasionada por ela também, que antecipou o ciclo, né? Seguramente. E deu essa questão do grão verde também, quer dizer, houve vários somatórios, mas todos eles originados da seca, a seca que causou todo esse problema. Exatamente, todos originados da seca. Bem, o que o produtor está colocando agora em cima do campo? Está colhendo e está colocando o que aí, Renato? A maioria do pessoal colheu e não tinha colocado nada, né? Acho que na última vez que a gente conversou ainda eu salientei isso, né? Porque estava muito seco, né? Isso. E andou dando algumas chuvinhas aí para trás, mas foram todas poucas, né? Tem regiões aí que não tem nada ainda, né? E eu estava dando uma olhada aqui no levantamento aqui, teve de 0 a 20 milímetros aí na região de Tupanciretã, né? Exato. Então, inclusive aqui, região de Espinheiro Grande, por exemplo, e Lajeado Celso aqui deu 0 dessa última vez, né? Da outra vez, São Bernardo não tinha dado nada, Espinheiro Grande não tinha dado nada, veja bem, Espinheiro Grande nas duas aqui, pelo menos onde está o pluviômetro lá, né? E Batu não tinha dado nada também, que foi dia 13, a outra chuva, né? Então, chuvas razoáveis aí foi dia 5 e 6 de mês agora, de abril, né? Mas já tem algum volume aí, acho que em torno de 20%, 30% talvez, das áreas que vão com aveia aí semeadas, né? Os azevens também, eles atrasaram, né? Não tinha chuva para ele germinar. Normalmente quando a gente está colhendo soja, o azevém já está presente ali, né? Então isso vai nos trazer também prejuízos aí na engorda de gado no inverno, né? Que é uma região que tem bastante tradição nisso, né? E vai largar muito atrasado, né? Então vai ter um ganho de peso menor ou vai jogar isso para dentro lá da área do período de semeadura de soja. Perfeito. Ou seja, a gente vai ter mais alguma coisa de prejuízo aí por decorrência da seca, né? Perfeito. E depois a gente está esperando que no momento de semear o trigo aí, que
já volte a regularizar essa questão de chuvas aí, as previsões não são assim tão animadoras, né? De médio prazo, acho que você deve acompanhar por aí também, né, Miguel? A informação que eu tenho é que terá lá entre o dia 5 e 7 de maio alguma chuva um pouco mais expressiva, mas também não é assim nada muito intenso, né? Algo em É, torno de 20 a 30 milímetros. sim, aparentemente não haveria uma regularização das chuvas, elas É, se manteriam ainda escassas, né? é essa a informação que eu tenho. Se conseguir estabelecer bem e tal, isso seguir assim, o trigo ele não precisa exatamente de muita chuva, até em anos um pouco mais restritos de chuva, às vezes a produtividade acaba sendo melhor, né, pelo controle de doenças, né? Certo. Qual é o período recomendado para plantar o trigo? O trigo ele é em maio e junho, né? Uhum. Agora aqui nessa quantidade de municípios aqui, eu não vou querer te mentir exatamente Tupã, Santiago, Jóia, porque a gente pega de Jari, Tupã, Santiago, né? Capão do Cipó, todos os municípios aqui, eu sou franco em te dizer que eu de cabeça aqui eu não tenho as datas de todos eles. Eu como venho de Sim. Júlio Castilho, estou mais habituado com as regiões lá, né? Uhum. Mas é em maio, junho, né? É o período de preferencial de plantio, né? Para essas regiões aí. Eu não sei se chegou a conversar com alguns produtores, qual é a tendência, se é eles investirem no trigo, se é colocar pastagem, manter os números de anos anteriores ou não colocar nada? Pelo que os técnicos têm comentado conosco aí, e alguns produtores, eu vou mais pela informação dos técnicos, porque Sim. aí fica mais distribuído na área de ação, né? Uhum. Vai haver ampliação de área de trigo, né? Seguramente isso também é uma tendência de anos de menor produtividade de soja, o pessoal tentar alguma coisa a mais aí na outra cultura de inverno. Vamos torcer para que isso dê certo, né? E a cultura melhor, o que mais poderia trazer rentabilidade seria o trigo ou tem alguma outra que você recomenda? O trigo tem a grande vantagem de ter mercado sempre, né? Uhum. Existe sempre um risco associado aí, que é a questão de não alcançar o pH e cair para a ração, né? A qualidade do trigo, né? Questão de qualidade principalmente, em função aí do clima na hora da colheita principalmente. Mas pelo menos é uma cultura que em se colhendo tem mercado, né? Certo. E a aveia, a zevenha, essas outras culturas aí são mais complicadas. A gente sabe que existe alguma coisa aí de canola, né? Mas são áreas assim bem menos expressivas, né, do que trigo. Uhum. Então acho que a tendência aí vai ser um bom aumento. Provavelmente nas próximas vezes que a gente conversar aí vão poder dar uma ideia melhor assim de quanto que amplia, que área que vai ficar. Então agora ainda é bem recente, nós tivemos agora ferramenta de safra agora, né? O pessoal está somando lá o que deu de soja, o que vai sobrar de dinheiro, o que vai faltar, para ele se programar, para ver se financia. É um momento de bastante indefinição, né? O que o banco vai prorrogar para ele, o que o seguro vai conseguir cobrir. Então tudo isso está sendo trabalhado nesse momento e avaliado, né? Então isso, geralmente a cultura de trigo ela é muito dependente desse momento. Então conforme houverem as definições agora, que são agora, né, naturalmente, aí vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas amplia a lavoura de trigo, com certeza, isso a gente pode afirmar. Voltando à produtividade da soja, você nos falou que provavelmente vai fechar em 29 na área de abrangência da Grupa, 29 sacos por hectare. Estamos assumindo esse número já, né? Temos Sim. aqui como levantamento final já. Ok. E em Tupã-Siretã foi um pouco melhor, 36 sacos por hectare. Isso aí. Com essa diferença, Renato, isso tem zonas que foram mais prejudicadas ou tem regiões que foram menos prejudicadas na área de abrangência da Grupa? Foi bom você lembrar disso, Miguel. Eu sempre tenho destacado, e agora estava até esquecendo, é muito um ano quando falta chuva, quanto mais chuva falta, mais variado é a situação de cada, eu não diria região, de cada lavoura, né? Uhum. A gente viu aí que essa região aqui do Bocaverá, aí, Lagoa Vermelha, São Bernardo, de maneira geral, foi um pouco melhor. Mas mesmo nessa região, a gente tem uma variabilidade muito alta, né? Uhum. Então, é bom reforçar quando a gente está falando em 36 sacos, que tem gente que colheu 15, né? Então, senão às vezes fica só aquela ideia na cabeça dos 36 sacos. Tem gente que colheu 45, 50 sacos. Uhum. E tem gente que colheu 15, 20. É um aspecto bem importante a ser considerado nesse momento, porque às vezes o produtor está lá tentando negociar a conta dele lá no banco porque não colheu, e aí o cara diz assim, mas o teu vizinho está aí pagando, né? Uhum.
tenho lavoura lado a lado que uma produziu uma produção de 38, a outra de 30, a outra de 28. Isso aí é bem natural num ano como esse, né? Você comentou que Bocaverá, Lagoa Vermelha, São Bernardo, aquela micro-região ali teve uma condição um pouco melhor. E a pior região que você analisa? Aí indo pro lado do Jari, aí foi o que a gente, de maneira geral, assim como eu estou dizendo, né? Sim. Mas também teve casos de boas produtividades nessa região. Então, anos que quanto maior a falta de chuva, maior a variabilidade. Isso é uma característica climática do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. A gente chama de manga de verão, né? Aquelas bombas d'água que dá daqui e do lado não dá, né? Dá no lado da estrada, do outro lado não tem nada. Exatamente. Às vezes eu lembro de quando guri ainda, de assistir uma chuva chegando na sede da nossa propriedade, e eu estava de um lado da cerca olhando a chuva vinha pelo potreiro, e vinha aquele barulho de chuva, que a gente, quando a chuva de verão era pesada, ela vem roncando mesmo. Uhum. E ela veio até 2 metros da cerca. Eu levei alguns pingos, obviamente, porque isso também não é uma coisa tão... não é uma divisa mágica, né? Uhum. Mas assim, eu era muito guri, isso deve ter dado, sei lá, 10 milímetros, vou dar um chute agora, do outro lado da cerca. E eu fiquei olhando a chuva. Nunca mais na minha vida aconteceu uma coisa dessa, mas a gente sabe que é assim, né? É assim. A gente enxerga uma nuvem chovendo, pega uma determinada região ali, depois vai lá ver os pluviômetros que tinha lá, tava dando 20 milímetros lá, e do lado não deu nada, né? Então isso é um diferencial muito grande na produtividade, né? Eu já comentei em outras oportunidades aí, acho que você deve lembrar, Miguel, que às vezes a gente chega na porteira da lavoura e acha que choveu. Se você vai lá no fundo, viu que não choveu, né? Uhum, é verdade. Renato, não é a tua especialidade, mas você também convive com essa questão do custo, da viabilidade da lavoura, né? Sim. Hoje a Agropan está balizando o preço, a Agropan é um balizador nacional, ela é referência no país, inclusive, com relação a valores de saca de soja. Hoje está sendo divulgado preço bruto de R$ 94,00 por saca. Para quem teve a felicidade de colher 45, 50 sacos por hectare, isso viabiliza uma lavoura ou com esse valor ou não? Sim, viabiliza. Isso precisaria aí de uns, tirando fora arrendamento, vamos dizer assim, né? Uhum. 60 sacos, aí uns 15 de arrendamento, que tem áreas de 10, 12, até 17, 18, e depende, obviamente, da fertilidade da área, isso, né? Uhum. Mas vamos separar, assim, dos 60 sacos, aí uns até 15 para arrendamento. Dentro dos outros 45 aí, uns 7, 5 a 7 talvez aí vamos botar 5 sacos para ficar conta redonda. Uhum. E os outros 40 aí seria custo, considerando todos os custos, né? Compra de máquina, reposição, manutenção, funcionário, todos os custos, né? O produtor que ouve isso às vezes ele diz que eu tô louco, né? Mas ele não está considerando todos os custos, ele está considerando só o desembolso de plantio, né? Claro. Mas o pessoal sabe que tem outros custos, né? Uhum. Então seria aí na faixa de uns 40 sacos, mais ou menos, a um preço aí de 75 aproximado. Uhum. Eu não fechei nenhuma planilha agora nesse último ano com os custos para poder afirmar isso com certeza, mas vou falando assim pela experiência. Você mesmo disse que não é minha especialidade. Uhum. A gente como produtor sempre faz algumas contas de vez em quando, né? E como técnico também tem que estar atento a isso. Mas para dar uma informação segura e certeira, devia estar com uma planilha na mão, né? Assim como eu estou com a do levantamento aqui, né? Certo, certo. Mas como pediste, considerando que eu não sou especialista, nós ficamos por aí, mais ou menos, R$75 aí. Né? Uhum. E essa questão dos 90, por exemplo, tem uma situação que às vezes a gente não se dá por conta, que grande parte do volume vendido de soja foi vendido a R$80, né? Sim. Porque na época, eu falei 75 aí, mais ou menos, seria... Cada ano tem um ano que seria uma referência boa de preço, considerando o valor dos insumos da época, né? Certo. Então por isso que eu estou falando 75. Hoje, por exemplo, a gente vai formar a lavoura para o ano que vem aí, tem que considerar uns R$80, 82, por aí mais ou menos, pelo parâmetro de custo que os insumos estão a mais, né? Porque o dólar subindo, a fertilizante não foi muito negociado ainda, pouca gente comprou fertilizante, e a parte de agroquímicos também, pouca gente comprou. Então está a se definir ainda. Mas vamos dizer que se hoje se comprasse, pensando nos estoques velhos e tal, seria na faixa dos 82. Então,
esse número de 75 ele vem disso, né? De uma análise média mais ou menos de custo de insumos e também manutenção, essas outras questões aí. Perfeito. Então 75, nós ficaríamos aí com 45 para poder tirar uns 5 e os outros 40 pagar os custos, né? Uhum. Mais ou menos por aí. Perfeito. Isso Renato, seria, aproveitando aqui, já que estou com a claro, calculadora na frente aqui, 75 vezes, seria R$ 3.000 por hectare aí para para ter um número em reais, né? aproximado em termos de custo, somando tudo, né? Uhum, uhum, sem dúvida. Renato, novamente quero agradecer a sua atenção. A gente não lhe dispensa porque com certeza deveremos ter aí novas informações sobre a implantação, ou a sequência da implantação da safra de inverno, que tem muitas definições, como você próprio salientou, a acontecer ainda nos próximos dias. E é claro que a gente, contando com a colaboração de você, vai voltar a conversar em outras oportunidades. Mas nesse momento eu agradeço, deixando o nosso microfone à sua disposição, na condição de gerente técnico aí da Agropan, de coordenador técnico da Agropan, também de especialista na área do setor, né, também como produtor. Se algo mais você gostaria de ressaltar, senão as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, Renato. Só agradeço a oportunidade que é dada para a Agropan nesse momento de estar podendo desempenhar essa função social que é da cooperativa, de estar passando informações para a comunidade. E os teus agradecimentos eu transfiro para o quadro de associados da Agropan, que esse ano está fazendo 50 anos, né? Bem lembrado. Tem sido, acho que bem divulgado por vocês aí. E então transferindo para eles, para os associados que fundaram e os sócios que mantêm a cooperativa ao longo de todo esse tempo, né? E nessa força e nessa pujança que é a nossa cooperativa Agropan. Sem dúvida, muito bem lembrado. Um abraço, Renato. Até uma próxima oportunidade. Igualmente. Tchau, tchau. 9h23, Renato Nicolodi, que é coordenador técnico da Agropan, nos trazendo informações com os dados finais que a Agropan estabeleceu já para a sua área de abrangência e para o município do Panciretã, especialmente na questão da safra de soja, né, que praticamente concluída, diz que tem menos de 0,5% ainda para ser colhido aqui na nossa região, e que estabeleceram como números desse ano, 29 sacas por hectare na área da abrangência da Agropan, a média, e no município de Panciretã, 36 sacas por hectare, a média que a Agropan estabeleceu como dados para esta safra 2019-2020.